Muito boa pergunta, Manuel. Bom, primeiramente, Manuel, sempre digo que o poder do testemunho, ele não está naquilo que eu fiz, mas naquilo que Deus fez na minha vida, né? Certo. Então, eu sempre, quando eu vou falar do meu testemunho, inclusive, esse ano vai sair o livro, né? O Ô, óleo que ele faz, né? olha Então, aí. é um livro que, assim, na verdade, demorou um pouco para mim escrever esse livro, Aham. mas ele já está pronto. E eu acredito que vai ser uma ferramenta para abençoar muitas pessoas, muitos jovens, né? Amém. A nossa ideia é essa. Então, ali no livro eu relato bastante, com bastante detalhes, o que Deus fez na minha vida, o que Deus continua fazendo, né, Manuel? Porque enquanto estamos aqui, o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, né? Porém, assim, resumidamente, eu comecei na igreja com 12 anos de idade, me Aham. batizei, na verdade, com 12 anos de idade, de 11 para 12 anos, e fiquei na igreja mais ou menos até os 14 anos, Manuel. Certo. Com 14 anos eu acabei me afastando da igreja, fiquei 3 anos e meio longe do Senhor, da igreja, e eu costumo dizer que foram os piores 3 anos e meio da minha vida, né? Uau. Porque nesses 3 anos e meio muitas coisas aconteceram no âmbito familiar, mas infelizmente eu acabei tomando algumas decisões erradas, ainda era muito novo, muito jovem, e essas decisões acabou me colocando, né, em situações complicadas. Por exemplo, eu me envolvi com drogas, né, infelizmente estive ali, né, cativo por um tempo, viciado em drogas, me envolvi com a criminalidade também, infelizmente, né? Tive que passar um tempo de férias numa unidade de FEBEM na Uh, época, né? Que ah, hoje é a Fundação Casa, né? Fundação Casa, certo. Então, tive que passar por essa experiência. Meu Então, eu Deus. sempre costumo dizer, né, Manuel, que nós temos ouvido isso da parte de Deus, né, através da vida do nosso apóstolo, né? Sim. Que o nosso passado, ele se torna um passado redimido quando Jesus entra na nossa vida, Certo. né? Sim. Então, hoje, aquilo que para mim era uma vergonha, aquilo que para mim era uma desonra, hoje para mim é uma ferramenta para abençoar outras pessoas, né? Para Certo. abençoar outras Amém. vidas. Então, foi dentro desse contexto que eu me reconciliei com Jesus. Eu digo assim, que eu tive um encontro genuíno com Cristo, né? Foi ali na Aham. unidade da Fundação Casa, ali eu tive realmente um encontro com Jesus. Jesus começou a fazer de fato uma obra na minha vida, aonde ali eu fiz uma oração, eu falei: Deus, o Senhor tem um chamado na minha vida, então, né, cumpra esse chamado na minha vida. Ali eu me comprometi com o Senhor, em aliança com Ele. Eu falei: Jesus, eu quero, né, de fato, ter uma vida, né, para o Senhor. E dediquei meus dias para o Senhor. Então começou uma obra muito grande ali dentro da unidade da Fundação Casa, Manuel, onde eu tive as primeiras experiências, vamos dizer assim, pastorais, ministeriais, foi ali Seu chamado dentro. já começou a ser Exatamente, processado tanto lá. que o meu vulgo lá dentro, né, eles falam vulgo, era pastor, né? Ah, Então, antes mesmo de estar em alguma igreja, de estar conectado a algum ministério, então já tinha esse vulgo lá dentro como pastor. Então, eu já estava exercendo esse ministério pastoral ali dentro, né? E ali eu tive a primeira experiência de fato ministerial com Deus. Eu estava tendo muitas experiências com Cristo ali, mas ministerialmente falando, foi ali onde eu tive um pouquinho assim, algumas indícios do que Deus tinha para a minha vida, né? Eu comecei a pegar gosto na pregação do Evangelho, pregava lá dentro, né? A primeira pregação, eu sempre brinco que a primeira pregação que eu fiz, ela foi ah, para uma quantidade, tinha mais ou menos uns 50 e poucos jovens, 50. e nós Uau. estávamos num local, e o pessoal: e agora? Vamos fazer um culto tal. Aí daqui a pouco um olhou para o outro e falou: quem prega? Eu falei: eu vou pregar. E foi a O primeira senhor vez tomou que a eu, iniciativa. exatamente, tive a iniciativa ali de ministrar uma palavra. Eu me lembro que eu ministrei um texto de Isaías, né, e falei ali. E ali eu peguei o gosto. Eu falei: meu, isso é bom. Eu gostei de Gostei da fazer, exatamente, eu experiência. gostei de fazer isso. Então, de lá para cá, Manuel, eu vim tendo experiências. E depois logo quando eu saí dali, eu já saí mais convicto do que Deus tinha para a minha vida, né? Eu saí de fato firme na minha decisão por Cristo e na minha decisão pelo chamado de Deus na minha vida. Então mudou realmente a minha perspectiva com relação a Cristo, a Deus, sabe? O Evangelho Sim. passou para mim de uma mera experiência de algo que eu até achava que era bom, para uma coisa que de fato experimentar Jesus na minha vida de uma forma real. Então, foi aí nesse contexto que eu me converti e Deus veio fazendo uma grande obra na minha vida.